Fala pessoal, sejam bem-vindos ao mais novo programa aqui do canal do FootHub no YouTube. Dessa vez é o FootHub Análise, um novo quadro em que eu recebo aqui Rodrigo Romano para fazer uma série de análises. Mas vou deixar para o Romano contar um pouquinho mais sobre esse quadro para a gente ter aqui, Romano. Boa, valeu William por organizar esse novo quadro. Acho que tem tudo para ser um programa que vai atualizar bastante o pessoal sobre tendências de mercado. Então, a nossa proposta aqui vai ser a gente trazer relatórios da indústria, análises aí de fontes importantes que o FootHub considera no mercado, para a gente falar um pouquinho sobre dados, sobre listas que a gente identifica importantes para as áreas que o FootHub aborda aqui, então gestão esportiva, executivo de futebol, scouting, categoria de base, e a gente vai sempre não questionar a metodologia desses relatórios, mas sim buscar entender os números, o que eles nos apresentam e como a gente pode trazer isso para o contexto do Brasil, para o contexto que a nossa audiência está inserida, né? Então, acho que vai ser um pouquinho disso. Estou bem empolgado aí para a gente já começar com a nossa primeira análise. Boa, Romano. Então, para deixar vocês bem informados, esse programa é quinzenal, sai nas sextas-feiras, às 18 horas. Então, para ti não perder os próximos programas que tiver, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Já vamos começar, então, com esse programa número 1, que a gente vai falar um pouco aí sobre o ranking que a CES postou, sobre os 100 jogadores mais valiosos do mundo. Então, a gente vai aqui falar um pouquinho sobre eles e o que a gente vai poder analisar também desses nomes aí, Romano. Então, William, esse ranking aí que foi divulgado pela CES, que é uma das fontes que o FootHub vai trazer bastante aqui, eles nos apresentam, então, como tu falou, os 100 jogadores de maior valor de mercado, e a gente consegue ver a partir disso algumas estratégias de clubes e até mesmo de ligas nessa questão referente aos valores dos atletas, algumas tendências específicas de países, então tanto em relação aos valores, como ligas mais valorizadas ou menos valorizadas, mas também em processo de formação de atletas, né? Então, acho que tem alguns insights aí para a gente trabalhar aqui nesse primeiro episódio. Perfeito, Romano. Então já vamos mostrar aqui para nossa audiência o top 10 dos jogadores mais valiosos segundo o ranking da CES. Então vamos lá, a gente tem o Bellingham na primeira posição aqui com um valor estipulado em 251 milhões de euros. Depois o Haaland. Na sequência a gente tem o primeiro brasileiro, Vinícius Júnior. O Yamal em quarto. Mbappé em quinto. Saka do Arsenal em sexto. O Vritz do Leverkusen em sétimo. O Cole Palmer do Chelsea em oitavo. Phil Foden e Rodrigo para fechar esse top 10. Perfeito, a gente pode analisar aqui também nessa tabela que a gente tem aqui o valor de cada um dos jogadores, o nome, até quando vai o seu contrato, a sua idade também, que é um fator muito importante para determinar aí a questão da valorização dele, né, do valor dele de mercado, a posição, a nacionalidade e o clube que ele está representando. Então, a partir desses tópicos aí que a gente vai começar agora a fazer alguma análise mais precisa sobre esse estudo. E, Romano, uma das coisas que mais me chamaram a atenção aí, olhando esse ranking, é a questão das ligas, ver quais ligas aí são mais valorizadas. Então, é algo que me trouxe aí algumas dúvidas. Certo, esse foi um dos cortes que a gente fez aqui no ranking com 100 nomes. E o primeiro ponto que já destoa bastante é a predominância de atletas da Premier League. Então, eles correspondem aí a 49%. Então, quando se fala que a Premier League acaba sendo uma liga inflacionada, né? Então, com o mercado interno pagando mais entre eles, mas também contratações de outros mercados da Europa acabando sendo super valorizados, né? Esse ranking comprova essa tese, né? Então, 49% do ranking é composto por jogadores da Premier League, e aí tem diversos clubes, depois a gente vai entrar na questão dos clubes específicos, mas aqui a gente vê vários clubes presentes, não só os principais clubes do torneio, né, da Premier League. Na sequência a gente tem a La Liga na segunda posição, e aí já cai para 20%, né, do ranking, então a gente vê que realmente a Premier League está muito na frente dos outros. E a La Liga, na verdade, ela tem essa posição muito pela questão do Real Madrid, né? Então a gente vê o valor de mercado que um jogador do Real Madrid tem,
seja ele mais novo, seja ele já com um pouco mais de experiência, realmente essa camisa acaba pesando e ao longo dos anos foi se distanciando mais do Barcelona, né? Acho que algum tempo atrás, quando a gente falava de La Liga, a gente tinha muito a força dos dois juntos. Hoje a gente já vê o Real Madrid muito acima do Barcelona. E aí, para fechar um top 3, que a gente destacou aqui também, a gente tem a Bundesliga, aí já cai para 13% do ranking, então temos 13 atletas da Bundesliga, e o interessante de mencionar do campeonato alemão é a idade desses jogadores que aparecem no ranking, então são jogadores mais jovens, e aí a gente vê justamente a formação de atletas na Alemanha, né? Então, os times focando nisso, os times dando uma importância maior para formar seus atletas e também para buscar, eventualmente, se for contratar atletas jovens que possam se destacar e acabar até mesmo sendo vendido para outros centros, aí, Espanha e Inglaterra. Então a gente vê o próprio Bellingham, ele não chegou a ser vendido pelo Borussia, mas ele teve destaque ali inicialmente no campeonato alemão para depois ir para Espanha. Então, a gente tem esses 3 principais pontos, né? A Premier League predominando como uma liga de maior valor. Depois a gente tem a La Liga, com a força do Real Madrid. E na terceira posição aí a Bundesliga, com jogadores mais jovens. Depois a gente tem também aqui, só para citar presentes, o Campeonato Italiano, a Série A, o Campeonato Francês e também alguns atletas do Campeonato Português presentes nesse ranking. Perfeito, Romano. Acho que até algo que me chama bastante atenção que tu comenta aí na questão da La Liga, que é a presença dos jogadores do Real Madrid e do Barcelona, que é uma camiseta que pesa, né, na questão de valorização. E a gente até pode ver ali no top 10 que a gente mostrou, o top 5 é composto por 3 jogadores do Real Madrid e um do Barcelona. E totalizando ali o top 10, são 5 jogadores presentes entre Real Madrid e Barcelona, 4 do Real Madrid e 1 do Barcelona. Então tu vê que os jogadores presentes da La Liga são bem valorizados, o que eleva aí a questão desse ranking que tu mostrou. E aí, já aproveitando o gancho, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre os clubes que aparecem, né? Os mais clubes que aparecem. Então, a gente pode ver aí no gráfico, né? Que é o Real Madrid, mas que tem presença de outros grandes aí, principalmente da Premier League. Bom, William, então, falando aqui dos clubes, como a gente já citou ali quando a gente falou da La Liga, a gente tem uma predominância muito forte do Real Madrid, e aí ele aparece aqui na primeira posição quando a gente faz esse filtro pelos clubes, com 10 atletas, né? Então, além de todo um histórico vencedor que o Real Madrid tem e que por si só já eleva o valor de mercado de seus atletas, a gente pode destacar aqui uma mudança na estratégia de mercado do Real Madrid, né? Então, quem lembra aí no início dos anos 2000, os Galácticos eram jogadores que o Real Madrid buscava já com grife, né? E ultimamente a gente vê o Real Madrid atuando no mercado, buscando jogadores mais jovens para se valorizarem, já criando raízes no próprio clube espanhol para trazer um retorno técnico, obviamente, mas também um retorno de marca. Então, construir realmente uma equipe ali de longo prazo dentro do Real Madrid, né? Então, acho que o principal exemplo disso que a gente pode citar aqui é o Vinícius Júnior, que foi logo que completou 18 anos para o Real Madrid, ainda em formação, né? Então passou um tempo no Real Madrid Castilha, se aprimorando, e hoje ele foi eleito recentemente o melhor do mundo ali pela FIFA, né? Então todo esse processo, onde o valor de mercado dele foi subindo, né? Então chegou ainda muito novo no time da Espanha, e hoje é um jogador muito valorizado aí, top 3 nesse ranking. A gente tem também outros nomes aí que a gente viu, então o Bellingham, que lidera o ranking ali, em termos de valor de mercado. O Mbappé já entra numa questão de ter uma grife, né? Já chegou no Real Madrid como campeão do mundo, mas a gente tem também aí dentro dessa estratégia o Tchouaméni, Camavinga, o próprio Rodrigo, aqui o brasileiro, ainda não está tão bem posicionado no ranking, mas o Endrick já está lá. Então,
a gente vê toda essa mudança de estratégia na área de scouting do Real Madrid, que ajudou que ajudou o clube a se posicionar como líder quando a gente filtra aí os clubes com mais jogadores no ranking. O segundo clube que a gente vai destacar aqui, então, William, é o Arsenal. Então, ele está em segundo ali no nosso filtro. Ele tem 8 nomes. E um dos motivos que a gente entende que isso aconteceu foi por uma reestruturação que eles fizeram no departamento de mercado. Então, o Edu Gaspar, brasileiro aqui, era o diretor esportivo, diretor de futebol, e colaborou com esse trabalho. Então, ajustando sua equipe de scout, seus olheiros, e ajustando também o perfil de atletas que seria buscado, né? E a gente vê o Arsenal aí já voltando a competir um pouco mais dentro do campeonato inglês e também tendo jogadores mais valorizados, né? Tanto para o presente quanto também para um longo prazo. E aí um terceiro clube que vale destacar aqui, a gente tem empatados ali na terceira posição o Liverpool e o Manchester City com 7 jogadores, mas a gente quer focar aqui no Manchester City, porque quando a gente filtra esses 7 atletas deles, a maioria é abaixo de 23 anos, então a gente vê também claramente uma estratégia de mercado do City de buscar jogadores mais jovens para se desenvolver, então ter um time mais novo também, que resista aí ao calendário inglês. Então o Guardiola reclama da quantidade de jogos, então atletas com uma idade reduzida tendem a aguentar mais esse calendário, e aí também vai da estratégia de scout do clube, e o Manchester City tem a peculiaridade, né, de ser um multiclube, então ele consegue ter observadores e ter clubes que vão ajudar ele nesse processo de revelação e contratação de jovens em diversos continentes, diversos países, como é o caso do Bahia aqui no Brasil, né? Então acho que quando a gente fala de clubes, a gente tem esses 3 destaques: o Real Madrid, o Arsenal e o Manchester City. A gente pode sacar o Liverpool aqui também, o Chelsea e o Barcelona, para fechar esse nosso top 5 aqui dos clubes com mais atletas no ranking. Perfeita análise, Romano. Agora, outro ponto que a gente traz aqui para vocês é a questão da nacionalidade dos atletas, né? Já pensando também na Copa do Mundo de 2026, então quais jogadores aí que são os mais valorizados de cada nacionalidade, já preocupados, né, com 2026. Então já vou puxar aqui também o gráfico para te mostrar para a gente aí os países. Certo. Então aqui a gente tem uma predominância quando a gente faz o filtro das nacionalidades na Inglaterra. Então são 15 jogadores dos 100 aí desse ranking com a nacionalidade inglesa. E a gente vê que a Inglaterra tem feito nos últimos anos um trabalho melhor de base, né? Tem se destacado também em campeonatos internacionais, sub-17, sub-20, e aí quando a gente chega nesse ranking, naturalmente os jogadores ingleses vão ter o destaque. Tem a questão que a gente já falou das ligas também, de jogadores ingleses que atuam na Premier League estarem mais valorizados, mas a gente tem, por exemplo, o Bellingham entre esses 15 atuando na La Liga, né? Então não são todos que atuam na Premier League, mas isso contribui também com essa valorização do jogador inglês. Depois a gente tem o Brasil, então mantendo nossa valorização do atleta brasileiro aí na indústria do futebol. Na terceira posição a gente tem a Espanha, então com 9 atletas. Na sequência, a França também, que faz um trabalho de base muito bom há algum tempo. E aí a Holanda, que em algum tempo, como tu falou aí da Copa do Mundo, a Holanda vem ficando um pouco para trás, mas com esse trabalho de base, acho que nos próximos anos aí a gente pode ter a Holanda mais presente nos campeonatos mundiais, competindo com mais força, né? Perfeito, e aproveitando que o Brasil aí tá na segunda posição e é nosso país aqui, eu queria entrar um pouquinho mais a fundo sobre a questão da formação, então entender de onde é que veio esses 11 jogadores mais valorizados aí nesse ranking, quais clubes formaram, alguns processos formativos. Então a gente traz aqui também um material falando um pouco sobre eles. Então vamos lá, deixa eu botar aqui. A gente tem o Vinícius Júnior na primeira posição, revelado pelo Flamengo, né? Então
o Vinícius foi um dos primeiros nomes a valorizar a base do Flamengo, né? Então hoje a gente sabe que a base do Flamengo é uma das que mais se destaca aí, a gente vê isso ainda na revelação de atletas. Então a gente teve o João Gomes aí mais recentemente sendo vendido para a Premier League, mas também em competições de base, né? O Flamengo é um dos times aí que sempre disputa, está sempre nas finais. Então essa posição aqui do Vinícius Júnior nos ajuda a mostrar que não é algo do dia para a noite, é algo que começou lá atrás com esse atleta e vem seguindo até hoje, né? Em segundo aqui nessa nossa lista, a gente tem o Rodrigo, então revelado pelo Santos. Então, o Santos historicamente é um time que foca muito na base, né? Então, essa transição da base para o profissional, ela tem algumas vantagens. Então, até culturalmente, a torcida do Santos aceita mais que jogadores jovens estejam presentes no time. Então, isso favorece muito esse trabalho de base do Santos, né? Claro que a má fase recente do time principal do Santos atrapalha nisso, mas ainda hoje a gente vê, por exemplo, agora nessa última janela, o Botafogo contratando o zagueiro Jair, revelado pelo Santos, por um valor significativo, né? Então, a gente sabe que a base do Santos segue valorizada, né? Depois a gente tem nesse ranking um pouco mais abaixo o Endrick, então uma das últimas joias aí reveladas pelo Brasil, que ficou aqui até completar seus 18 anos, depois foi para o Real Madrid aí em 2024, então um dos grandes destaques recentes aqui da base do Palmeiras, né, que a gente conhece bem, a gente já teve aula aqui com o João Paulo Sampaio, a gente sabe que eles têm diversos processos, até tive a oportunidade de ir lá visitar o CT das categorias de base no último ano, então muitos processos que a gente vê durante as aulas, durante participações e conteúdos que a gente tem aqui no FutHub e também lá em loco, que a gente vê que a gente começa a entender por que essa base faz sucesso, né? Então a presença do Endrick aqui nos ajuda a explicar essa valorização da base do Palmeiras. E outro atleta que a gente tem aqui, que a gente quer destacar, é o Evanilson, revelado pelo Fluminense. Então o Fluminense é mais um case de base. A gente traz aqui, tanto no curso Olhos para a Base, quanto no executivo de futebol, o Antônio Garcia, que é o executivo da base do Fluminense, onde ele nos conta todo o case de trabalho da base do Fluminense, lá de Xerém. Então, essa marca Fluminense aí a gente conhece bem e a gente entende aqui porque que o Evanilson está nesse ranking, né? Depois a gente tem outros clubes, então, que fazem um trabalho interessante também na base, com o Atlético Mineiro, que revelou o Savinho. A gente tem também o São Paulo aqui com o Beraldo, que hoje está no PSG. E a gente tem outros clubes que a gente pode citar aqui. Então, o Ituano ali com o Gabriel Martinelli, o Avaí também com 2 atletas, aí para a gente fechar esse ranking dos jogadores brasileiros. Boa, Romano, vamos finalizando aqui então o primeiro episódio do FutHub Análises, falando aí sobre os 100 jogadores mais valiosos do mundo através do relatório do CES. A gente poderia ter feito algumas outras análises aqui também, como a questão de posição, de idade, mas aí a gente deixa para vocês. Na descrição desse vídeo está o link com os 100 jogadores, a lista completa, para vocês fazerem essas análises. Alguns outros pontos também que possam chamar a atenção de vocês, faz e deixa aqui nos comentários também o que tu achou de mais interessante. E aí, Romano, gostou desse primeiro episódio? O William, ficou muito bom esse nosso primeiro episódio, conseguimos trazer insights importantes, mencionar aqui áreas que o FutHub vem trabalhando, então scouting, a categoria de base. Então acho que para o primeiro programa fomos muito bem, estou ansioso já para as próximas edições. Perfeito, então para te não perder as próximas edições, não esquece de se inscrever no canal aqui, ó, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, receber as notificações no momento que a gente publicar o vídeo. E claro, deixa o like que ajuda demais a gente aqui, se inscreve no canal, deixa teu comentário aí também sobre o que tu achou e alguns relatórios que tu acha importante para a gente trazer nos próximos programas também. É sempre válido a tua opinião. E é isso, Romano, prazer te receber aqui, espero te ver novamente em breve aqui no nosso canal. E é isso, pessoal, até uma próxima. Feito, valeu.